paz do Senhor Jesus. Curte, compartilha e comenta. Já marca o sininho para receber as próximas mensagens, amém? Vai vir pãozinho quente do céu. Prepara o teu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Quantos aqui tem alguma área da sua vida que você necessita que Jesus chegue? Eu tenho pedido, já tem muito tempo, né, desde que eu me entendo por gente, que Jesus chegue no meu temperamento. No meu temperamento. Que criança, né, amanhã? Que criança. Eu comecei a me lembrar, porque tem comportamentos, igreja, que a gente traz da nossa infância. Tem coisas que a gente traz da nossa bagagem. Só que depois que Jesus chega, tem que ser diferente. Depois que Jesus chega, tem que ser transformado. Eu tenho um pedido para que o Senhor chegue nessa área da minha vida. Eu quero ser ofendida, mas eu não quero ofender. Porque eu sou boa em ofender. Eu não sei se você é essa pessoa ou se conhece alguém que diz assim, escutou algo de alguém, um desaforo. Quando chega em casa, diz assim, eu devia ter dito tal coisa. Em casa. Essa pessoa, essa Barbie, essa princesa, eu falo na hora eu tenho cinco respostas mal criadas para te dar. Mas eu me lembro daquele que habita em mim. Eu nasci, eu sou nova criatura, o Espírito Santo habita em mim, então eu me calo para que o Senhor reflita através de mim. Amém? E quando eu fui ver a história de Zaqueu, eu me lembrei de quando se fala disso de infância, né? Tiaguinho, desde pequeno, é o jeito dele. Desde pequeno ele era, perdoou, já perdoou. Quando eu ficava de castigo, eu não refletia sobre o que eu fazia. Eu pensava em vingança. Eu dizia, tem nada não, Geni me paga. Tá ligado aquele meme, quando eu sair daqui, eu vou ser uma pessoa pior. Pronto. Eu era essa pessoa, eu ficava pensando em vingança. E morávamos no Paraná. Hoje, teríamos sido todos presos, inclusive eu, criança. Morávamos no Paraná e eu tenho uma tia louca, maravilhosa, tia Lourdinha, que tinha um menino que mordia Tiago todos os dias. E um dia esse menino passou na frente de casa, tia Lourdinha, entra aqui que eu tenho um negócio para tu. Botou essa criança dentro de casa, trancou a porta, segurou o menino e disse a Tiago, morda ele, vê que louca. O conselho tutelar tinha levado todo mundo hoje preso. E Tiago, não vou morder não, já passou, e tia Lourdinha morda e morda. Tiago não mordeu. Ela disse, eu sei quem vai morder. Ela disse que gritou, a casa tinha um corredor, ela Thalitinha, ela assim, cabelo branco, botei a cara assim, ela vem cá, eu apanhei para soltar o braço do menino. Disse, meu Deus, Senhor, muitas vezes eu, Senhor, por que tu me fizeste Pedro e não João? Mas o Senhor sabe de tudo, amém? E o Senhor tem chegado nessa área, porque você tem o domínio sobre a sua carne. Não culpe hormônio, TPM, não culpe crise financeira, não culpe nada. A sua carne é domínio seu. Amém? Abra a palavra do Senhor em Lucas 19, que fala sobre Zaqueu, o publicano. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Por ser ele de pequena estatura, eu entendo, Zaqueu. É difícil ver a vida aqui de baixo. Então, correndo adiante, ele subiu a uma figueira brava, uma árvore. Ele subiu nessa figueira a fim de ver Jesus, porque ele ali havia de passar. Quando Jesus chegou, preste atenção nesse trecho. Quando Jesus chegou. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu com toda a pressa que ele tinha e o recebeu com alegria. Todos viram aquilo e murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse, hoje
houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Zaqueu, ele era um publicano muito rico, desprezado pelos seus. Zaqueu era tido como um traidor, porque ele cobrava impostos para o Império Romano. Só que ele cobrava o imposto do povo dele. Então você imagina como é que esse homem era visto pela cidade. Porque eu tenho essa dificuldade de esconder os meus sentimentos. A Janinha faz o botox, ela tem que caprichar, porque a língua eu seguro, mas a fisionomia é só... tá. Imagina Zaqueu andando por entre o seu povo e sendo considerado um traidor pela profissão dele, pelo que ele fazia, pelo que ele exercia. Ele teve uma atitude de coragem, de ousadia e de curiosidade. Ele soube que Jesus ia passar. O destino de Jesus não era essa cidade. Jesus não ia para ali, para Jericó. Ele ia passar por ali. E ele disse: eu preciso ouvir, eu preciso ver esse homem. O Senhor está esperando um posicionamento teu. O Senhor está esperando um esforço teu. Não sei qual é a área que você precisa que Jesus chegue, mas o Senhor está esperando que você suba na árvore para ver Jesus passar. Amém? E Zaqueu, ele fez isso. Ele pequenininho, né? A gente tem que, né, dar nossos pulos para poder enxergar. E ele subiu naquela árvore e ficou ali. Eu imagino que Zaqueu disse assim: eu vou só ver aqui aquele homem passar. Acredito que Zaqueu foi motivado pela curiosidade, porque ele ouviu sobre os milagres de Jesus. E ele disse: eu vou subir aqui para ver esse homem, para ver ele passar. E enquanto eu meditava nessa palavra, eu disse: meu Deus, eu achava que eu já conhecia a história de Zaqueu, graças àquele louvor, né? Que ninguém aguenta mais. Como Zaqueu, ninguém aguenta mais. E eu achava que eu sabia da história de Zaqueu. Só que o Senhor, ele fala através da sua palavra diversas vezes no mesmo trecho. E esse textinho, esse pedacinho que diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, ou seja, em frente à figueira que Zaqueu estava em cima, olhando para cima, Jesus olhou para Zaqueu e disse assim: desce depressa, Zaqueu. Tu tem noção do que é um mestre parar para te ver? Você tem noção? O que é que tem minado a sua mente, dizendo que você não é amado, dizendo que o céu não te vê, dizendo que não há esperança? Qual é a área da tua vida que está morta, que Jesus não tem poder? Jesus para te ver. Jesus te chama pelo nome. No meio de uma multidão, um homem de pequena estatura em cima de uma árvore. E Jesus dizia assim: Zaqueu, Satanás te chama pelo teu pecado, por tua fragilidade, por tua inclinação. Nascemos com inclinações. Tem gente que é inclinado à prostituição, tem gente que é à bebedeira, seja lá qual for o vício, cada um sabe qual a sua inclinação. E Satanás nos chama por essa inclinação, mas Jesus sabe o teu nome. Levanta, mulher, levanta, homem, se posicione, suba na árvore. Jesus está esperando um posicionamento seu. O Senhor te vê. Não há nada que o Senhor não esteja vendo. Amém? E quando eu vi isso, eu disse: meu Deus, Zaqueu se esforçou para ver o Senhor. Ele deu o melhor dele. Imagina, Thalita para subir numa árvore. Que dificuldade, as perninhas curtinhas. Já foi uma agonia dali para ele subir. E ele achando assim: eu vou conseguir ver. E o mestre parou, olhou para cima e chamou pelo nome. E Jesus, quando chamou Zaqueu, e ele disse assim: desce depressa, porque eu quero ir, eu vou na tua casa. Tu tem noção do que é você? A nossa vida, ela muda em fração de segundos, né? Nós vamos dormir de um jeito, acordamos do outro.
Você dorme bom e acorda doente. É incrível. E esse homem, em fração de segundos, um tempo que ele subiu numa árvore e que Jesus chegou, quando ele desceu, a história dele e da família dele foi mudada. E Zaqueu desceu com pressa. Quando eu li isso daqui, com pressa, o Senhor tem pressa em fazer na tua vida. Tem coisas que já estão prontas. No céu já está tudo pronto, só falta ser liberado. O Senhor tem pressa, mas para que isso aconteça, você precisa subir na árvore e ouvir o Senhor lhe chamar. Amém? E ele desceu com pressa e foi para a casa dele. E as pessoas ficaram, esse homem com Jesus, esse homem vai para a casa de um pecador. Porque Zaqueu não era qualquer pecador. Todos nós somos pecadores aqui, né? Tem pecados aqui que nem a nossa melhor amiga sabe. Tem pecado aqui que nem a nossa mãe, nosso pai, ninguém, a gente não revela de tão cavernoso que é. A gente só tem coragem de dizer ao Senhor. E Zaqueu era um pecador público, porque todos olhavam para ele como um pecador. Como é que tu é um judeu e tu cobra imposto do teu povo traidor? Era assim que olhavam para Zaqueu. Zaqueu era um pecador público. Porque enquanto você está ali no pecado oculto, escondido, camuflado, é bom demais. Mas quando o seu pecado é exposto para todo mundo, você se torna um pecador público. E Zaqueu não deu ouvido. Zaqueu não ligou para nada disso, para esse zum. Ele disse, este homem mandou eu descer e está indo para a minha casa. Ele foi para casa. Ele levou Jesus para casa. Hoje é noite, igreja, de você levar Jesus para a sua casa. Leve Jesus para a sua casa. Você tem noção da importância que é você levar Jesus para a sua casa? Quando eu estava lendo isso, eu disse, Senhor, me faça lembrar de milagres. Se não tem na minha vida, me faça lembrar de milagres onde tu chegou, Jesus, e houve mudança. E na hora eu me lembrei. Eu tenho uma amiga que ela tem uma doença que todo bebê dela morre aos 9 meses. Ela vai parir e ela pare um bebê morto. E por 2 vezes isso aconteceu na vida dela. Até que um dia a gente foi para a casa dela fazer umas comidinhas, umas coisinhas. E na hora de ir embora, eu coloquei a mão na barriga dela e eu declarei cura. E eu disse, não é por mim, não é por minha força, nem pelo meu poder, é pelo poder no nome de Jesus. Eu disse, daqui a 1 ano, Dani, eu vou voltar para um chá revelação. E eu voltei, e hoje o Senhor deu 2 filhos a ela. Jesus chegou na vida daquela mulher. O que é que você acha que Jesus não tem poder para chegar na sua vida? Qual é o impedimento? O que é que você acha que Jesus não tem autoridade para mudar? Quando Jesus chega, igreja, há mudança. Jesus chega, tem transformação. Jesus chega, o pecado sai. Jesus chega, a enfermidade sai. Quando Jesus chega, há transformação. Aleluia. E enquanto eu pensava sobre isso, aleluia. Aleluia. Enquanto eu pensava sobre isso, eu disse, é verdade, Jesus, eu nem me lembrava disso. E hoje a minha amiga é mãe de 2, obrigada. E eu me lembrei que eu tenho outra amiga, em que o irmão dela cheio de câncer. E uma das noites, na noite da vigília, que o Senhor disse a ela, eu vou curar. E na última cirurgia que ele fez para tirar aquela colostomia, aquela bolsa, a médica, não acreditando no milagre, disse, não estou acreditando nisso aqui, que não tem nada. Revirou todos os órgãos dele. Todos. Porque a medicina não estava acreditando no que estava acontecendo. E eu creio que foi a mão do Senhor. Jesus chegou. A minha oração, igreja, o que eu declaro aqui pelo poder do Senhor, é que toda limitação dos seus olhos e da sua mente caia por terra hoje. Hoje, a mão do Senhor não é limitada. Não é, glória a Deus. E Zaqueu, ele levou Jesus para casa. Tem noção?
Tu tem noção do que tu é levar um mestre para a tua casa? É tão bom receber em casa, é tão bom. Minha mãe cozinha divinamente bem. Enquanto ela faz o banquete, eu limpo a casa, que eu adoro limpeza, faxina. Já fiz hoje. E ela fica com os banquetes e eu fico com a limpeza, com a organização. E tudo é lá em casa, Natal, e isso aqui, tudo faz lá em casa. Porque gostamos de receber, é bom receber. Tem gente que nasceu para receber. É mesa posta, é comidinha, não sabe fazer mais compra. De um jeito a pessoa desenrola para receber. E receber nós, pecadores. E recebemos também. Imagina receber um mestre na tua casa. Imagina Jesus dizendo assim: Geni, desce depressa porque eu vou almoçar contigo. Imagina Jesus dizendo assim: Polly, desce depressa, Polly, porque eu quero entrar com salvação na tua casa. Imagina Jesus te chamando pelo teu nome. Hoje é dia, igreja, de você expor as suas maiores fraquezas, as suas maiores limitações, os seus pecados, de você se despir de tudo para correr para a presença do Senhor. Amém? E ele vai para casa. E na casa de Zaqueu, Jesus diz assim: Zaqueu, Jesus não pediu nada. Jesus não disse: já que eu estou aqui na tua casa e agora tem salvação. Porque se Jesus chega, tem salvação. Se Jesus chega, tem filiação. Se Jesus chega, há libertação, a cura, a batismo com o Espírito Santo. Sabe aquele combo completo? Quando Jesus chega, tem isso, igreja. E Zaqueu, quando olha para Jesus, ele entende a riqueza que é Jesus. Zaqueu ali, diversas chaves foram viradas na vida de Zaqueu. E uma delas foi a riqueza espiritual. Zaqueu era um homem rico. Deus não tem problema com riqueza. Deus é o dono do ouro e da prata. Amém. Eu estou pronta para ser rica, Jesus. Eu já estou na skin, Senhor. Eu estou pronta. O Senhor não tem problema com dinheiro. O Senhor não tinha problema com a riqueza de Zaqueu. Mas Zaqueu, quando olhou para Jesus, disse: tudo que eu tenho não é nada em relação a esse homem. Aí ele olha para Jesus e Zaqueu converteu algo que tem crentes que tem 50 anos de igreja e nunca converteu, que é o bolso. Tem crente que está na igreja desde que nasceu. Mas quando fala do dinheiro é aqui, não dizima, não oferta, o bolso não. Como é que você diz que você entregou a sua vida ao Senhor, só que por partes? Entrega a sua vida espiritual, a sua vida física, amorosa, mental, financeira. Entrega a sua vida por completo ao Senhor. Zaqueu, com 30 segundos de crente, Zaqueu converteu o mais difícil, que é o bolso. É impressionante isso. Zaqueu disse: olha, Jesus, metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres. E aquilo que eu roubei, que eu menti, que eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele não precisava, já tinha entrado salvação na vida de Zaqueu. Entrou salvação, entrou filiação. Porque Jesus, quando ele disse assim: e hoje tem salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão. Jesus, quando te abençoa, a bênção é container. Uma bênção dentro da outra. Container. Jesus abençoou, entrou com salvação na vida de Zaqueu e filiação. Zaqueu não se sentia filho. Zaqueu se sentia um traidor. E Jesus, ele sabe de todas as nossas necessidades. De todas as nossas feridas. De todos os nossos medos, dificuldades. Jesus sabia. A Bíblia não relata, mas eu creio que isso devia ser uma feridinha. Sabe aquela feridinha ali em Zaqueu? Que Jesus disse assim: eu vou entrar com salvação, mas eu sei que o meu filho precisa de filiação também. Probleminha de paternidade. Probleminha. E Jesus disse assim: entrou salvação e entrou filiação. E Zaqueu, falando isso, de dar os seus bens e restituir 4 vezes mais, ele não precisava disso. Porque o Senhor já tinha feito na vida dele. E eu disse: meu Deus,
como é que tão rápido, Senhor, esse homem converteu algo que é tão difícil para alguns. Amém? E eu disse, Senhor, eu preciso que o Senhor chegue em diversas áreas da minha vida. Em diversas áreas, Senhor, eu preciso de transformação, eu preciso amar mais. Quem aqui precisa amar mais? É muito fácil amar quem nos faz bem. É muito fácil. Se você é minha amiga, você me conhece, você sabe todos os meus defeitos, se você me ama mesmo assim, é fácil. E amar quem nos faz mal? Eu tenho uma dificuldade com isso, minha gente. Eu tenho um senso de justiça que me segue desde quando eu era criança. O menino mordia Tiago. Eu digo, o quê? O quê? Me segura. Então, eu tenho esse senso de justiça, mas o que é a minha justiça diante da justiça do Senhor? Eu tenho um pai. Você tem um pai. Você tem alguém que guerreia por você. Por que você quer resolver na força do seu braço? Resolva no poder da oração, igreja. Entrega ao Senhor, diz ao Senhor o que você precisa. Se cale, porque o Senhor vai falar com você. Amém? E eu continuei lendo e vendo aqui sobre Zaqueu. E eu disse, Jesus, como tu és bom, Senhor. Olha o que tu fizeste na vida de Zaqueu. Nessa história de Zaqueu, a gente vê também, a gente aprendeu, não só esse arrependimento genuíno e prático. Porque não adianta de nada a gente falar e não fazer. Zaqueu, ele se arrependeu de forma genuína, de forma muito rápida. E ele olhou para Jesus e viu que Jesus carregava. E ele se arrependeu de todo o mal que ele fez, de todo o erro dele, de todo o pecado dele. E ele colocou em prática. Quando ele disse assim, Senhor, metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres. E o que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu entendeu que precisava de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender das nossas más práticas, dos nossos pecados, da nossa carnalidade. Todos os dias, nós temos que acordar para matar a nossa carne. Amém? E eu continuei olhando e disse, Senhor, onde mais na tua palavra mostra sobre quando Jesus chega? E eu corri para João 11, é uma história muito conhecida, que é sobre a ressurreição de Lázaro. E o texto vai dizer, né, que foram avisar Jesus e Jesus demorou. Jesus sabia o que estava fazendo. E demorou. Lá no 17 diz assim, chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Jesus era amigo de Lázaro. Jesus, ele vivia naquela casa. As irmãs de Lázaro cozinhavam para Jesus e os discípulos, cuidavam e amavam Jesus. E quando Jesus chegou, o seu amigo já estava morto. E eu lendo isso hoje à tarde, eu disse, Senhor, qual é a área da minha vida que está morta? Porque eu preciso que tu chegue, Jesus. Porque quando Jesus chega, aquilo que está morto fica vivo. A morte não suporta a presença do Senhor. Eu disse, Jesus, fala com o teu povo. Quais são as áreas na vida da tua igreja, Senhor, que está morta, que precisa que tu chegue, Pai. Que precisa da tua transformação, da tua libertação. E o texto continua logo abaixo, no 21. E disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esses versículos, esses trechos bíblicos, esses contextos, eles mostram que quando Jesus está presente, ou quando Jesus é recebido, a vida. Se Jesus chega na sua vida, se Jesus ele é convidado para a sua vida, se você abre o seu coração e a sua mente para Jesus e deixa Jesus chegar e entrar, eu duvido que as coisas permaneçam do mesmo lugar. Eu duvido. Se você olhar para a sua vida, para a sua caminhada com Jesus,
repara direitinho, vê quantos livramentos o Senhor já te deu. Quantos livramentos. Tudo o que chega na sua mão, antes de chegar, passou pela mão do Senhor. O Senhor tem o domínio, o cuidado, o controle de tudo. Igreja, passamos por uma pandemia. Eu saí de uma pandemia obesa, de tanta comida que eu tive, o Senhor não deixou faltar. O que é que você acha que é limitado para Jesus? Porque você tem se calado e não tem entregue a Jesus aquilo que você pedia, aquilo que você falava. Tem orações que você nem faz mais. Você não fala mais por conta do tempo, da demora. Só que o Senhor não se adianta e nem se atrasa. O Senhor chega na hora certa, igreja. Nós vemos limitados. A sociedade, ela para te ver, você tem que ter um diploma. Você tem que ter status, você tem que ser alguma coisa. Você tem que ter Jesus em casa, igreja. Não há sucesso maior do que você ter Jesus na sua casa. Não que isso seja errado, não é. Estamos na terra, ainda não fomos arrebatados, não subimos. Mas não há sucesso nenhum se o Senhor não estiver na sua casa. Não há sucesso nenhum se o Senhor não te chamar pelo teu nome. Assim como ele disse, Zaqueu, o Senhor fala e sabe o seu nome. O Senhor sabe seu endereço, igreja. Tem coisas que o Senhor vai fazer chegar na tua casa. Não porque você mereça, mas porque o Senhor é bom. O Senhor é misericordioso, o Senhor é fiel. E Ele sabe o seu endereço. Às vezes nos sentimos esquecidos. E é culpa nossa, a gente ora menos. Vai para a igreja um domingo sim, 50 não. Não jejua, não tem vida de oração. Como é que vai ouvir o Senhor falar? Mas às vezes a gente está fazendo tudo direitinho. E o céu ainda está em silêncio. Mas saiba que o Senhor, Ele chega. Ele chega, o Senhor sabe o dia e o tempo para tudo. Você precisa estar atento e atenta para as oportunidades. Jesus, ele não ia para Jericó, ele não ia. O destino dele não era essa cidade. Ele ia passar por essa cidade. Zaqueu disse, o quê? É agora ou nunca. Ele ia só passar. Ele disse o quê? Enquanto ele estiver passando, eu vou correr para vê-lo. E ele fez melhor, ainda se destacou, subiu numa árvore. De todo jeito, Jesus ia vê-lo. Tem oportunidades que você tem deixado passar. Hoje é uma oportunidade, igreja. Hoje é uma oportunidade de você levar Jesus para a sua casa. Hoje é a oportunidade de você receber o pacote que o Senhor tem para te dar. O Senhor tem salvação para te dar. O Senhor tem libertação, o Senhor tem cura. O Senhor tem tudo o que você precisa. Aprenda a ver as oportunidades que o Senhor tem te dado. Porque tem oportunidade que não volta mais. Se você continuar lendo aqui o texto, Jesus não passa de novo por essa cidade. Jesus passou naquele dia e Zaqueu aproveitou a oportunidade. Amém? E eu continuei buscando sobre quando Jesus chega. E eu fiquei me lembrando de quando Jesus chegou na minha vida. Meu irmão, ele já pregava. Minha família toda crente e eu não era ainda. E uma vez ele disse, eu imaginava que eu ia estar pregando, Thalitinha convidada lá no final, e eu ia pregar e Thalitinha levantar a mão e andar a igreja todinha. Eu me converti, indo para um show sertanejo. Tem noção? Aquele Vila Mix, que é os sertanejos tudo reunido.
Tu tem noção de como Deus trabalha na nossa vida? Eu fui dormir na casa de uma amiga e a gente conversando de madrugada, o show era no outro dia, eu fui dormir em Recife. E eu disse, eu estou tão cansada dessa vida. Ela disse, eu também, amiga, essa vida de farra, uma vida vazia. Eu disse, eu também. Aí ela disse, bora voltar para a igreja. Aí eu disse, bora. Aí ela, o que é que a gente faz agora? Eu disse, eu acho que a gente se ajoelha e ora. Aí ela na sala do apartamento de tia Cláudia, em Recife. A gente se ajoelhou, orou. Aí ela fez, e amanhã no show, se a gente não for, as meninas vão matar a gente. Eu disse, amanhã a gente vai. E é o último show. Aí ela, tá bom. Minha gente, foi horrível. Eu nunca, nos meus anos todinho de festa, eu nunca tinha entrado numa festa para ver o semblante real das pessoas. Eu olhava assim, eu dizia, meu Deus, que é isso? Eu não entendia que foi a oração, a confissão, aquilo que eu fiz na noite anterior, foi porque Jesus chegou. Eu me lembro que era open bar. A cerveja que eu amava descia troncho, eu não conseguia beber. E ela olhava para mim, eu olhava para ela. O apelido dessa minha amiga era Zeca Pagodinho. Será que ela bebia, igreja? Zeca bebia demais. E a gente bebia e eu olhava para outra. E a gente disse, e agora ela? Esse show um dia acaba. E a gente ficou ali e tal. Daqui a pouco uma amiga passou mal, a gente quer ir embora. Eu digo, amém, vamos embora. E ali eu voltei para o Senhor. E ali Jesus chegou na minha vida. Jesus tem chegado todos os dias. Todos os dias eu tenho subido na árvore para Jesus gritar, Talita, se posicione. Aleluia. Se posicione. Você vai ouvir. Às vezes eu não preciso ouvir de ninguém. Até porque a opinião de fora nem pesa tanto. Mas eu escuto daqui, a mente que não para. Você vai ouvir. Você não merece. Isso aqui, você não merece. Não é para você, Talita. Falar do amor de Jesus para você, Talita, que pecou tanto. Para você, Talita, que mentiu tanto. Que ficou com um e com o outro. Isso não é para você, é para você. Ele era desprezado. Zaqueu era um pecador desprezado, assim como nós, igreja. E Jesus chegou. A verdade do evangelho é para você. O poder de Jesus é para você. Não aceite. Não aceite. Nem que o inimigo, nem que o amigo, nem que ninguém diga que não é para você. Uma vida com Jesus é para você. Jesus chegar na sua vida é para você, igreja. A importância de você matar a sua carne. Eu sou colérica. Eu sou reativa. Eu sou bem reativa. Bateu, levou. Ai, meu Deus. Senhor, Tiago postou um meme que eu disse, eu gostei. Pedro podia, na faca. Davi podia dar pedrada. Na minha vez é pecado. Que ódio. Por que, Senhor? Porque eu não posso bater nas pessoas. E eu disse, me ajuda, Jesus. A minha carne, Senhor, pertence a Ti, Senhor. O meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. E eu disse, me ajuda, Senhor. Me ajuda que nem tamanho eu tenho para ter tanta fúria. E o Senhor tem me socorrido. Às vezes você acha que essa área é tão pequena, é vergonhoso você pedir a Deus. Tem gente que não se ajoelha para dizer assim, Senhor, eu gostaria muito de uma viagem para João Pessoa. Que é uma viagem barata, é uma coisa pertinho. Não, acha que Jesus só está atento se for algo grande. Deus, Ele é especialista em detalhes. Eu não sei qual é a área, se você acha que é pequeno,
que é pouco. Você tem liberdade para dizer ao Senhor. O véu foi rasgado, igreja. Nós temos liberdade para dizer ao Senhor tudo que sentimos, tudo que necessitamos. Que seja da cura de um câncer, que seja ser colérica, que seja o que for. O Senhor tem poder para mudar. O Senhor tem poder. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E por fim, o Senhor me levou para esse trecho que se encontra em 2 Coríntios 5:17, que diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Novas, igreja. O Senhor tem novidade para a tua vida morta. O Senhor tem novidade. O Senhor transforma. Aleluia. Não há tempestade que Jesus não acalme. Não há enfermidade que Jesus não cure. Não há morto que Ele não ressuscite. Não há confusão que Jesus não traga paz. Não há cegueira que Jesus não faça enxergar. Fica de pé, igreja.